Estamos de volta com o programa Referência. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o pão nosso de cada dia. É isso mesmo. Você sabia que você pode comer pão importado aqui no Brasil? Essa novidade a gente vai contar para você agora, porque eu estou aqui com o Hans Verst. Acertei, Hans? Quase. Quase. O meu alemão é um pouco fraco. Não, o Heinz Verst, o V se pronuncia como um F. Um F, First. É isso mesmo. Heinz First. Isso, exatamente. Bacana. Vou sair daqui falando alemão hoje. Isso, O Hans, ele tem uma padaria na cidade de Campinas que se chama... Das Brot. Esse eu não vou arriscar falar. Não é fácil também esse. Não é muito fácil. Que ele traz para o Brasil esses pães que a gente está mostrando aqui para você, que são pães importados da região de Hamburgo, na Alemanha. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Eu, por exemplo, não sabia que a gente pode comer pão importado aqui no Brasil. Isso é uma novidade, quase novidade. Nós estamos 3 anos operando aqui no Brasil com a própria loja. O projeto começou uns 4 anos atrás já, de verificar como importar com todas os órgãos aqui no Brasil, como eles fazem. Foi uma dificuldade inicial enorme para achar o caminho, né? Uhum. Mas quando você faz o seu caminho certo e toda a documentação em dia, você não tem grandes problemas, não. Quantas variedades de pão vocês importam hoje? Nós temos hoje em dia em volta de 50 itens diferentes. 50 itens? É isso mesmo. É muita coisa. Aqui no Brasil, né? Lá fora, na Alemanha, eles têm 350 itens. É o maior produtor não é bem a palavra, mas a Alemanha hoje encabeça a lista na confecção de pães, é que tem a maior variedade do mundo. Isso mesmo. Até eles foram indicados para o prêmio Nobel eu acho que foi para 2015 que eles vão ganhar a Alemanha, né? Que bacana. E você traz mais de 50 itens, é isso? Isso mesmo. Qual é a principal diferença do pão fabricado na Alemanha para esse pãozinho aqui que a gente come aqui, o pão francês, por exemplo? Sim. A grande diferença são realmente os ingredientes. Os ingredientes são as farinhas de trigo, é bem diferente na Alemanha do que a farinha de trigo daqui ou argentino. Lá não está tão refinado como aqui no Brasil. Uhum. Então a textura é diferente, a cor é diferente, não é tão branco. Aqui a farinha é branca mesmo, né? Uhum. E de lá é mais tipo indo para a cor de areia. Daí essa cor que a gente percebe aqui, essa coloração do pão, é em função da farinha. É, em função da farinha. Mas aqui tem misturas de farinha. Aqui tem farinha de trigo, farinha de centeio, farinha de cevada, em alguns pães também. E a massa de fermentação natural. Não tem fermento químico nesse pão. Isso é bem legal, né? Isso é bem um diferencial, né? É um diferencial muito grande, eu imagino. Você percebe isso na hora de comer, o sabor, durabilidade do pão é diferente. Uhum. E eles também não têm conservantes. E essa logística, justamente, o produto não tem conservante. Essa logística para trazer esse produto da Alemanha aqui para o Brasil, como é que ele vem armazenado? Como é que é feito isso, Hans? Essa é uma cadeia fechada. Esses pães vêm pré-assados e congelados na temperatura de menos 18 graus. Ele sai do CD, do centro de distribuição do nosso fornecedor, já em container refrigerados na temperatura menos 18 graus também. Aí ele vai fazer o caminho do centro até o porto, dentro do container, e do porto ele vai ser colocado numa tomada onde ele manter congelado menos 18 graus. Nós colocamos em cada importação que a gente faz um aparelho que controla toda a temperatura durante a viagem, até a abertura do container no nosso CD aqui no Brasil. Que bacana. E aí ele vem pré-assado, vocês vão assar aqui e vender para o consumidor final. Nós temos 2 linhas aí. Uma vez que para o cliente final a gente descongela, assa na loja e vende dentro da loja, ou no atacado a gente vende já congelado, que
Os hotéis, por exemplo, eles utilizam ou recebem congelado e utilizam nos cuvées e nas festas e sei lá, nos eventos que eles fazem. É um produto de primeira linha. Isso mesmo. O valor dele aqui para o Brasil, em relação ao nosso pão, ele é muito mais caro? Como é que é isso? Muito mais caro, eu não diria não. É de pão de boa qualidade que a gente encontra, por exemplo, em São Paulo, em algumas padarias. Eu acho que os nossos pães ainda estão abaixo do preço deles lá. E nós temos uma referência de pão alemão que é feito de um fabricante em Belo Horizonte. Eu consigo vender, colocar o produto no ponto final para vender para o cliente com preço inferior do que ele vende. Agora, eu já ouvi falar em clube da cerveja, clube da cachaça, clube de um monte de coisa, mas eu nunca tinha ouvido falar em clube do pão. Essa ideia foi sua também? Essa ideia ela veio para a gente porque entraram pessoas e aí pediram: vocês não vendem congelado o pão? Aí eu posso levar para casa e eu faço em casa. Sei lá, no sábado ou domingo, não quero sair para a padaria, aí eu sou meu próprio padeiro, aí eu descongelo, põe no forno 10 minutos, aí estou tranquilo no café da manhã de domingo. Falei, bom, a gente não pensou nisso ainda, mas vamos projetar isso e fazer um projeto bacana, com embalagem, tudo certinho. Aí se criou o Clube do Pão. Clube do Pão. Porque nós sabíamos que existem já esses clubes de vinho, de cerveja e etc. Aí pensamos, vamos fazer também. E aí as pessoas se inscrevem no clube e podem receber em casa. Exatamente. Hoje vocês só estão fazendo isso em Campinas. Só em Campinas. A partir de agora, eu acho que você vai ficar com um bom problema. Bom, a gente tem que pensar. Porque é realmente algo diferenciado. Qual é o carro-chefe, ou os pães que fazem maior sucesso hoje dentro dessa linha? Maior sucesso, o carro-chefe vamos dizer, quem ganha nas vendas é um pãozinho quadrado com abóbora. Sementes de abóbora. É o carro-chefe que a gente mais vende hoje. Essa baguete aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, ela é do quê? Eu percebo que ela tem alguns cereais, algumas... Não, essa baguete é uma baguete de cebola. Ela tem cebola torrada dentro. Gente, isso deve ser maravilhoso. Acompanha muito bem quase tudo. Cerveja. Sim. E com frios, e com queijos, com um monte de coisa, né? E esse outro pãozinho aqui, que parece uma bolinha de futebol? Exatamente. Isso aí nós trouxemos para a Copa do Mundo, que aconteceu esse ano. Importamos isso especialmente para esse evento. Mas nós temos... vamos continuar hoje... Você já sabia que ia comemorar com pães a vitória da Alemanha, então, mais ou menos isso. Eu estava torcendo, né? Torcendo bastante. E ele veio por causa da Copa mesmo, porque ele é o formato de uma bola, né? É, formato de bola mesmo, né? E eles elaboraram na Alemanha e ofereceram para nós. Eu falei, Brasil agora deve ser o lugar bem adequado para vender esse tipo de pãezinho. Se já não é tão mais o país do futebol, pode ser o país do pão, né? Foi mais ou menos isso. Mas que bacana. Foi bacana. Esse teve uma boa aceitação. As pessoas acharam engraçado também, né? E o pão realmente é maravilhoso. Chamou muito a atenção de todo mundo aqui da produção o aroma do pão. Quando nós tiramos da embalagem, todo mundo percebeu esse aroma, essas coisas. Isso também é muito em função da forma como ele vem embalado, que conserva todas as propriedades dele, né? Exatamente. Que bacana. E vocês têm 2 unidades em Campinas? Uma no Cambuí, bairro de Cambuí, e a outra unidade fica em Barão Geraldo, distrito Barão Geraldo, mas isso aí já é uma franquia, a primeira franquia. Primeira franquia. Que bacana. E nós estamos agora tentando fazer uma expansão de franquias.
Porque é extremamente interessante, gente. O produto realmente tem um aroma maravilhoso. Eu ainda não comi, né? Vou degustar daqui a pouco. Mas teve gente aí que já se aproveitou, viu? Já, e Já. já testou o produto por mim e disse que realmente é sensacional. O pão é maravilhoso. Eu quero agradecer muito a sua participação, sua presença em trazer essa novidade bacana aqui para nós. Está aí o endereço, o telefone da padaria em Campinas, se você quiser mais informações a respeito do produto ou até, quem sabe, de como abrir uma franquia. Né? Exatamente. Nós estamos com as portas abertas e eu gostaria que todo mundo passa na nossa loja e consegue comer um pão fresquinho da Alemanha. Que legal. Pão fresquinho da Alemanha aqui no Brasil. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.